Olá, queridos! Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. É um momento que tentamos nos conectar com a espiritualidade amiga, é um momento que estamos aqui para aprender um pouquinho mais, eu sempre aprendendo junto com vocês. E hoje, dando continuidade ao capítulo que fala de Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo, hoje no penúltimo item. O próximo vídeo é o último item que diz respeito a esse capítulo, então vamos começar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando sempre da importância de fazer a nossa leitura de harmonização e a prece, para que possamos estar imersos nas melhores vibrações, recebendo as melhores intuições e os melhores esclarecimentos enquanto fazemos o nosso estudo. Então hoje estamos no item 20, quando é destacada essa parte. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Esse é o trecho que foi destacado por Kardec relativo a Sócrates e Platão. E agora vai ter o desenvolvimento de Kardec falando sobre esse trechinho. Então o que ele diz aqui? Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel, sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve essa questão, que se encontra explanada aqui adiante nos capítulos 2, 3 e 4, que vamos estudar no momento oportuno. Essa parte aqui é uma parte um pouco mais complexa da gente explicar assim num vídeo tão pequenininho e restrito a esse item, porque é um trecho pequeno, mas que exige uma compreensão de vários conceitos relacionados ao espiritismo. Além do conceito base de que somos espíritos eternos, precisamos também do conceito da pluralidade dos mundos, que está lá no Livro dos Espíritos, que eu vou deixar aqui a descrição para vocês, para quem quiser consultar, para quem ainda não sabe e quiser saber um pouco mais sobre isso. Aliás, é necessário saber sobre isso para que a gente possa estudar melhor o espiritismo e para que esse item possa ser entendido. Então, o que ele está dizendo aqui é que nesse trecho destacado é dito que todo homem faz o mal desde a infância. E depois o espiritismo, ele vem explicando que essa questão do homem fazer mal, de existir o mal, do homem praticar mais mal do que o bem, ela é muito relativa porque está relacionada ao planeta Terra. E o Espiritismo nos traz a explicação de que o planeta Terra é apenas uma parte de onde estão os espíritos encarnados. Existem muitas moradas na casa do Pai. E aí, com relação a esses conceitos, vamos entender que, na verdade, os mundos, eles estão muito relacionados com os espíritos que estão naquele determinado planeta, naquela determinada esfera material. Vamos começar a entender que a esfera vibracional que existe naquele determinado ambiente, ela está relacionada com a vibração desses espíritos que ali estão, encarnados e desencarnados, que isso também é um outro conceito que vamos vendo quando vamos estudando o espiritismo, a ideia de que estamos imersos no fluido universal, tanto encarnados quanto desencarnados, e ambos contribuímos para essas energias, ambos contribuímos para essas vibrações. Então, se existe um entendimento de que existe mais mal do que bem nesse mundo, é porque as pessoas que estão aqui, os espíritos que estão aqui, estão vibrando ainda muito mais mal do que bem. Estão vibrando ainda muito mais energias inferiores do que energias superiores. Então, pessoal, com isso a gente consegue entender que, na verdade, não é o nosso mundo que é ruim.
Não é o outro mundo que é bom, mas sim as pessoas que estão aqui nele fazem com que o nosso mundo seja bom ou com que o nosso mundo seja ruim. E hoje eu até recebi um vídeo daquela música What a Wonderful World que fala justamente desse mundo que é maravilhoso. E muitas pessoas perguntaram para ele na época como que esse mundo era maravilhoso. O vídeo fala disso, né? Como que esse mundo é maravilhoso se existem tantas guerras, se existem tantas mortes, se existem tantas coisas ruins. E essa é a resposta dele, falando: o mundo não produz guerra, o mundo não produz tristeza. Quem produz guerra, quem produz tristeza são as pessoas que aqui estão. E ele fala que se existisse mais amor, se as pessoas se compreendessem mais, se as pessoas se amassem mais, essas coisas não existiriam, ou pelo menos estariam muito reduzidas. E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a própria literatura espírita vai nos trazer isso em vários momentos, de que o bem é tímido. Então, às vezes, temos a sensação de que só existem coisas ruins no mundo, de que só existe a maldade, mas não é verdade. Existe muita coisa boa, existe muita gente fazendo o bem. Tem até um site que chama Só Notícia Boa, né? E se você entra lá, você vai ver que é um site só de notícias e só de notícias boas. Então a gente começa a reparar que existe sim coisa boa acontecendo. Existe sim gente fazendo bem, mas não é divulgado. Ou às vezes é divulgado, uma pessoa fala para outra e morre ali. Ao passo que uma notícia ruim, ela vai ocupando a mídia, ela vai passando nas redes sociais, as pessoas vão falando daquilo e ficam falando daquilo dias, porque o mal, ele é mais propagado, o mal é mais falado e as pessoas conseguem se reunir mais para falar de uma coisa ruim, para falar de uma coisa não edificante. Enquanto que a coisa boa, ela passa às vezes batido. Acontece, ela está acontecendo em vários lugares do mundo, mas não é propagado, não é falado. E é uma coisa, e fica como se fosse uma coisa sem importância. E é por isso que é dito que o bem é tímido, porque o bem existe, mas ele não se posiciona com a mesma coragem do mal. A boa notícia não vem com a mesma força do que uma má notícia. A boa notícia, ela não é propagada com o mesmo sucesso às vezes da má notícia. E por que será que isso acontece? Por nossa culpa, por conta da nossa vibração e da nossa constituição moral e evolutiva. É justamente porque ainda vibramos nessas faixas mais inferiores que temos ainda esses gostos mais inferiores. É por isso que muitas vezes nos atraímos mais por uma notícia ruim do que por uma notícia boa. É por isso que muitas vezes vamos nos entregar a esses sentimentos de ciúme, de orgulho, de vaidade, de ódio, de mágoa, de rancor, no lugar do perdão, do amor, da justiça, da compaixão, da misericórdia e da caridade. Então esse é o nosso estudo de hoje, basicamente falar sobre, em se tratando da Terra, que vai existir uma propensão ao mal, porque essa é a nossa Constituição. Essa é a Constituição dos espíritos que estão habitando a Terra neste momento. Como eu falei no início, sejam os encarnados ou os desencarnados que também, ao seu modo, estão vinculados a esse planeta. Existem várias outras moradas, existem várias outras faixas de progresso, inclusive o planeta Terra, que hoje é tido como um planeta de provas e expiações, ele está passando por uma mudança e está a caminho do mundo de regeneração. Então, isso é uma prova de que todos estamos evoluindo. Até porque isso faz parte da nossa natureza, a evolução constante. Nós sabemos que o espírito ele não retrograda. E se é o espírito que é responsável pelo estado daquele determinado planeta, daquele determinado ambiente que ele está, é óbvio que esse ambiente, esse planeta vai ter essa faixa vibratória dos espíritos que ali estiverem. Então, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como eu falei,
o trechinho do Livro dos Espíritos para quem quiser ler. Ao longo dos outros vídeos que nós vamos gravando aqui, vamos dando mais explicações para esse entendimento ficar melhor. No próximo vídeo, vamos terminar com essa parte do Sócrates e Platão, vamos ver o item 21 e, na sequência, começar o capítulo 1, com o tema Não Vim Destruir a Lei. Eu não sei, pessoal, se vocês estudam o Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês já estudavam, se vocês estão começando agora, mas uma coisa que eu falava nos meus primeiros vídeos, e agora eu até parei de falar um pouco, mas é necessário ainda que o estudo ele seja sempre feito. Se vocês puderem ir lendo antes, depois, durante, quanto mais melhor. Se vocês puderem fazer essa leitura antes do vídeo e depois também, é muito legal para esse entendimento ele caindo aos pouquinhos. Eu sempre falo que o entendimento, o aprendizado, não é de uma vez que a gente aprende, que a gente lê e a gente entende tudo. Vamos lendo uma vez, depois na próxima já tem um entendimento diferente, aí eu vou falando aqui algumas coisas, quando eu mesma tô falando, de repente eu tenho uns insights, eu falo, nossa, olha, eu não tinha pensado nisso. O aprendizado ele se faz dessa forma. E como o objetivo aqui desses vídeos é que possamos aprender cada vez mais, eu sempre falo que se vocês puderem, leiam antes, leiam depois do vídeo e continuem sempre estudando, procurando outros vídeos. Eu vou deixar aqui no canal também uma sugestão de estudo do Livro dos Espíritos enquanto a gente não tem. Eu pretendo um dia fazer um estudo do Livro dos Espíritos, eu pretendo fazer vários outros estudos relacionados ao Espiritismo, mas enquanto a gente não tem aqui no canal, eu acho super necessário que você também estude o Livro dos Espíritos para que possa haver realmente um melhor entendimento. Então eu vou colocar aqui no canal uma sugestão de outros vídeos bem legais para que você possa acompanhar o estudo do Livro dos Espíritos e possa ter esse ensinamento de base, né? Porque na verdade, esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse lá no início, ele é um estudo para que a gente possa entrar nessa parte moral, para que a gente possa mudar a cada dia a nossa postura, mudar a cada dia o nosso comportamento através desse entendimento. Porém, alguns conceitos que falamos aqui, eles são básicos. Então, para quem já está na doutrina espírita, para quem já acompanha o espiritismo, às vezes vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Para quem está chegando agora e de repente quer conhecer o espiritismo ainda lá nos conceitos iniciais, tem que estudar o Livro dos Espíritos. Então, por isso eu vou deixar aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, para que você possa acompanhar e ter um estudo mais completo. Tá bom, pessoal? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!